Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Talk com Gabi. Eu sou a Gabriela Silveira, biomédica esteta, proprietária da clínica Slim Santé e também professora. Estarei aqui com vocês toda semana, mais especificamente toda sexta-feira, para batermos um papo leve, porém bastante importante sobre temas ligados à nossa saúde, qualidade de vida e ao nosso bem-estar. Fiquem comigo que eu já volto. Esse episódio de Talk com Gabi tem o apoio do grupo Doutora Gabriela Silveira, onde você, profissional da saúde, encontra cursos voltados para a área da estética injetável, sempre ministrados por profissionais especializados e amplamente preparados para colocar você em contato com o que há de melhor e mais avançado no setor. Para saber mais, acesse no Instagram, @grupo Doutora Gabriela Silveira. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Talk com Gabi. E como vocês já estão cansados de saber, hoje é a última sexta-feira do mês e por aqui é dia de entrevista. O assunto de hoje é de interesse de praticamente todo mundo, acredito eu, já que qualquer coisa que nos faça lidar melhor com o nosso dinheiro, fazendo com que ele renda mais, dure mais, enfim, fazendo com que consigamos fazer mais com menos, é algo que interessa muita gente. Então, para falar comigo sobre planejamento financeiro, eu convidei a Dani Aisum, que é planejadora financeira e é especialista na busca do autoconhecimento por meio da relação com o dinheiro. Mas antes de começarmos, me sigam lá no Instagram, @doutora Gabriela Silveira. Oi Dani, tudo bom? Oi Gabi, tudo bem? E você? Tô bem também, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você por ter feito o convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Então, Dani, eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Eu sou a Daniela Aisum, eu sou planejadora financeira, pessoal e familiar. Atualmente eu sou associada na empresa Super Rico, é uma fintech, na verdade, é Super Rico Planejamento Financeiro. E também tenho um canal no YouTube que chama Para e Pensa. E estou no Instagram, @dani.aisum, onde eu falo sobre autoconhecimento, planejamento financeiro, endividamento e comportamento em relação ao dinheiro. Ah, legal. Então, Dani, para a gente já começar sobre esse assunto, eu acho que muita gente tem dúvidas sobre o trabalho do planejador financeiro. Então, como que você atua e melhora, a vida das pessoas com esse planejamento financeiro? Como que é seu trabalho? Verdade, assim, no Brasil ainda é uma carreira que está começando, está crescendo. E na prática, assim, o planejador financeiro, ele é como um clínico geral das finanças, né? Então, assim, ele vai ter um olhar holístico, um olhar geral das finanças pessoais de uma pessoa, e também ele é isento, de, por exemplo, de investimentos, de ganhar rentabilidade com algumas coisas, tá bom? Uhum. E aí ele vai te direcionar e vai acompanhar com você as suas finanças. E caso precise de um especialista, por exemplo, um contador ou um advogado, ele vai te direcionar ou ele pode também acompanhar com você. E aí ele vai definir, junto com o cliente, estratégias para alcançar os objetivos de vida da pessoa, né? Então ele é um profissional que ajuda a realizar sonhos, objetivos, a sair do endividamento, a investir melhor, a ter um equilíbrio. Então, assim, vou dar um exemplo. Vamos supor que você quer comprar um imóvel, né? Será que essa é a melhor opção para o seu momento de vida, né? E para o atual cenário econômico que a gente está? Você vai pagar esse imóvel à vista? Você vai financiar? Você tem uma reserva caso você precise? Então, normalmente as pessoas, elas procuram um amigo, alguém da família, para perguntar, né? Ou até mesmo o gerente do banco. Mas aí, será que essas pessoas vão ter o conhecimento? Será que vai ser completamente isento? Se você tiver recursos nesse banco, por exemplo, será que ele vai te fazer contas para que você tire esse valor para você investir num imóvel? Então, o compromisso do planejador financeiro
é com o cliente, é olhar o momento de vida dele e o objetivo dele, ajudar ele no objetivo principal dele. Ah, legal. Então, assim, eu acho até que um pouco do que você falou tá ligado, faz a gente lembrar, né, na verdade, que se a gente planeja a nossa vida, não tem como a gente planejar o que a gente quer para a vida sem a gente planejar a parte financeira, né? E muitas pessoas vão vivendo ali e a gente vê lá na frente como o que acontece, né? Exatamente. Assim, tem que o dinheiro, ele faz parte do todo no bem-estar da pessoa. Então, assim, para qualquer coisa que você vai fazer, o dinheiro está envolvido. É verdade. E me fala uma coisa, você trabalhou em banco a vida toda e depois dos 40 você fez uma mudança de rumo. Muita gente deseja, né, às vezes, essa mudança de rumo. Como se planejar para isso? É verdade, assim, eu trabalhei em bancos por 22 anos. Uhum. Então, assim, sempre, né, trabalhei em bancos e em áreas mesmo de crédito, né, de endividamento. E eu digo, para mim, assim, foi uma transição de vida, não foi só uma transição de carreira, porque foram várias viradas de chave que eu tive, né? Uhum. Depois de um término de relacionamento, eu resolvi morar sozinha. Aí depois que eu fui morar sozinha, eu comecei a me questionar da minha carreira. Eu comecei a perceber que eu não estava mais feliz na minha carreira, que eu já não estava... O dinheiro que eu recebia e que me pagava as outras coisas que eu gostava de fazer já não me trazia mais satisfação. Sim. Então eu comecei a pensar em que eu poderia fazer. Tem muitas pessoas que já sabem, né, quer fazer uma transição, já sabem. Eu nem sabia. Então foi um trabalho assim que durou, vou te dizer, por pelo menos no mínimo 2 anos, porque eu comecei a investir muito em autoconhecimento para poder realmente chegar a uma carreira que eu gostaria de seguir. Então eu comecei a pensar no que as pessoas já me procuravam, o que eu gostava de fazer. Eu queria fazer algo que eu pudesse contribuir e ajudar as pessoas. Eu comecei a conversar com pessoas que fizeram transição de carreira. Também para eu não romantizar, né, isso, que é uma mudança de vida, então é difícil, não é fácil. Então eu conversei com pessoas que fizeram para saber o que poderia acontecer de problema, o que seria bom. Eu tive que buscar coragem em mim, porque realmente eu já tinha passado dos 40, então a gente carrega muita crença do tipo, eu não vou conseguir mais me recolocar no mercado. Então eu tive que buscar coragem, eu tive que investir dinheiro nessa profissão, né, para poder fazer formação. Eu estou estudando para uma certificação. Eu também fiz vários cursos voltados para comportamento, né, PNL, coach, porque isso também me ajudou na minha transição e também ajuda as pessoas, porque eu preciso entender o perfil comportamental das pessoas no planejamento financeiro. Eu tive que, assim, você tem que estar preparado para ouvir também pessoas que vão te desestimular nessa transição. Tem gente que não está de acordo, né? Sim. Agora, o planejamento financeiro, eu tive que fazer uma reserva de dinheiro de pelo menos 2 anos, né, para cobrir eu não diria o meu padrão de vida, porque a gente tem que rever o custo de vida também para fazer uma transição. Mas pelo menos me cubra 2 anos os meus gastos, olhar o psicológico, porque o dinheiro ele mexe com isso, não tem jeito, então você tem que estar preparada para essa mudança psicologicamente, né? Não se comparar com pessoas que não fizeram essa mudança, isso não existe, as outras pessoas vão estar ali tocando a vida dela normal e você está vivendo uma outra mudança, né? Sim. Então não pode existir essa comparação. E também eu coloquei no meu planejamento financeiro uma volta para o mercado caso fosse necessário. Então eu me planejei financeiramente, eu guardei dinheiro para ter assim 2 anos pelo menos do meu custo de vida. Eu guardei dinheiro para eu continuar investindo em conhecimento, porque é uma mudança do CLT para empreender, não é fácil. Mas eu também fiz um plano aqui, ainda mais que foi no meio de uma pandemia, né? Caso as coisas não aconteçam como esperado, eu possa realmente voltar. Então foi esse todo o planejamento que eu fiz. Não, seu planejamento foi super completo. Assim, ouvindo, eu vejo que você pensou em absolutamente tudo, até nas questões emocionais, que talvez muita gente teria deixado isso passar, e faz todo sentido, né?
Eu acredito que nesse caminho que você foi se planejando e até ali, passando a vida, né, esses 22 anos ali no banco, como você citou, você deve ter se deparado com muitas pessoas com problemas financeiros, até pelo seu cargo ali, pelo que você fazia no banco, né? E agora você vem para empreender também nessa área, né? Sendo ajudando, sendo uma planejadora financeira também para as pessoas. E eu queria que você me dissesse o que você percebe que falta, né? O que acontece com as pessoas, como essa falta de planejamento financeiro impacta as pessoas que você atende e que você vem tendo contato ao longo de toda a sua trajetória profissional. É verdade, assim, o que você falou. Todo o meu know-how de trabalhar com crédito, ver as pessoas se endividando. Eu já me endividei aos 20 anos também, na época que eu fazia faculdade. Então, todo o meu histórico de vida me ajudou e contribuiu nessa mudança também. E pelo que eu vejo, o que mais impacta as pessoas, na verdade, não é a falta de conhecimento em finanças. Porque, assim, a parte técnica, é claro que ela é importante, mas ela não é o fundamental, né? O fundamental são as pessoas não conhecerem a própria relação que elas têm com o dinheiro. Então, acho que a gente possui muitas crenças que a gente carrega ao longo da nossa vida. Isso não só em relação ao dinheiro, em relação a várias coisas que a gente aprende com a nossa família, na escola, com os professores, com as experiências que a gente vai passando na nossa vida, que acaba afirmando algumas coisas. E isso tanto pode limitar, como também pode fortalecer. Né? E existem muitas crenças que são relacionadas ao dinheiro, que eu percebo nas pessoas. Eu percebia em mim e ainda tenho algumas, só que hoje são mais conscientes, então quando vem à tona eu consigo trabalhar. Mas, por exemplo, se alguém presenciou quando era criança os pais brigando por dinheiro, ela pode deixar registrado no inconsciente que o dinheiro causa discórdia, ou se ela ouviu, né, que quem é rico é corrupto, aí ela acha que ter dinheiro é ruim. Então, assim, são várias crenças sobre dinheiro, tanto de aversão como de adoração, que vão ficando no nosso subconsciente e acabam comandando a nossa vida, né? Porque na nossa mente é 95% inconsciente e 5% consciente, né? E aí faz com que a gente não valorize o dinheiro, ou ao contrário, acabe valorizando demais. Aí você pode se tornar uma pessoa que vive economizando, com medo que vai faltar, ou que vive gastando sem se planejar. E essa é uma área que eu gosto bastante, que é a parte comportamental do dinheiro, né? Porque as pessoas, desconhecendo tudo isso e carregando essas crenças, acabam tomando decisões que são enviesadas, né? E elas acabam não conseguindo realizar seus projetos, não realizam sonhos, se colocam em situações complicadas, né, como endividamento, não se planejam, não saem do imediatismo em prol de um objetivo maior, então acabam colocando coisas na frente, às vezes até fugindo, por fuga, né, tão angustiadas ou tão frustradas, acabam gastando com coisas que não são essenciais, não são importantes. Sim. E acabam minando ali uma viagem, a compra de uma casa, pagar alguma coisa importante, passar experiências com a família, com os filhos. Então eu acho que o que eu vejo não é tanto o conhecimento técnico, é mais o autoconhecimento mesmo, né? A pessoa se conhecer, trabalhar as crenças que ela tem em relação ao dinheiro, que acaba impactando os sonhos da pessoa. Sim, eu acho que trabalhar muito a questão emocional, né, também, principalmente hoje em dia a gente vê muito isso, né, no Instagram. Eu não sei se a palavra inclusive seria essa, talvez você até saiba melhor do que eu, mas tem muita gente que acaba se endividando simplesmente porque acha que deve fazer isso porque outras pessoas estão fazendo. Achei bem interessante o que você disse, até sobre a sua questão quando você fez a sua transição, né? Que você sabia que você estaria vivendo algo diferente do que as outras pessoas que continuariam ali no trabalho ou no seu convívio de amizades e tal, você estaria vivendo algo diferente. Então você ter essa consciência de que às vezes o que você está vivendo não é o que o outro está vivendo e está tudo certo,
né? E você vai seguir ali com o seu planejamento, com a sua vida, que é diferente da outra. Então, às vezes as pessoas podem, né, se endividar por isso, né, Dani? Com certeza. E isso, assim, para qualquer transição, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma mudança de cidade, de país, ou acontece o nascimento de um filho, um casamento, uma separação. Tudo isso mexe com as finanças, né? Mexe com o emocional. Então, assim, outras pessoas que não estão passando por isso não vão entender, então não vai adiantar você se comparar com essas pessoas, é um outro momento de vida, então tem que estar realmente preparado, consciente de que isso vai acontecer, e aí você pode, é claro, ficar angustiado ali, triste em algum momento, mas tendo consciência, você já traz isso à tona e aí tá tudo bem. Sim, sim. Agora, Dani, eu vou te fazer uma pergunta que é da Ângela. Ela me mandou essa pergunta pelo Instagram. Ela perguntou o seguinte. Ela me mandou, né, mas para você. Então, ela perguntou o seguinte: como se planejar nesses tempos incertos como esse que estamos vivendo, né, a fase da pandemia? Assim, existem vários cenários, né, e todos nós fomos impactados, né, do ponto de vista social, econômico, físico, emocional, né, com a pandemia. Apesar de que, assim, agora, assim, ela já está mais conhecida, né? Já faz um ano que a gente está passando por isso. Teve quem continuou com a mesma renda, teve quem perdeu a renda, ou teve a renda diminuída, ou o parceiro, né, perdeu a renda, ou alguém que divide os gastos ali foi impactado. Então, o que tem de mais imediato é reorganizar o padrão de vida, principalmente para quem teve ali perda ou diminuição de renda. Mas para quem não teve, de qualquer forma, eu acho que vale essa reflexão. Rever se o padrão de vida, ele realmente condiz com a sua realidade financeira. Olhar as contas é necessário, né? Olhar, e também olhar a perspectiva de voltar a ter a renda que você tinha antes, né? Qual é a perspectiva de você conseguir novamente voltar a ter essa renda? Você tem que olhar a situação toda, como um todo. Se você é CLT, se você é autônomo, se você é servidor público, né, tem que avaliar tudo, avaliar como um todo, para se adequar e poder passar por esses tempos de crise. Então, assim, em alguns casos, além de reorganizar o padrão e as finanças, tem que entender se é necessário, talvez, buscar uma outra fonte de renda, uma outra alternativa, ou até mesmo vender alguma coisa. Não dá para confiar somente na contabilidade mental e ficar no achômetro, né? Tem que realmente fazer um controle, olhar tudo que você tem, tudo que entrou, tudo que saiu, como que você pode remanejar as coisas, olhar o seu padrão, se você vai ter que diminuir, né? Não deixar que a frustração vire fuga e você acabe tendo comportamentos impulsivos, né, que te faça cair num ciclo de ansiedade que acabe virando uma bola de neve, né? Então, é ideal que você fale sobre isso com as pessoas, né? Fale sobre dinheiro, principalmente com as pessoas que estão envolvidas, né? Sim. Se você é casada, se você tem filhos, se você tem, às vezes, uma mãe que depende de você. E se for necessário, logo que acontecer isso, procure um especialista, né, para poder te ajudar a fazer esse controle. Se você perceber que não está conseguindo fazer isso sozinho, procure um especialista para te ajudar. Isso vai ser, esse gasto que você vai ter vai se voltar em benefício para você. Então, assim, não tem jeito, você vai ter que ir ali olhar se vai ser necessário buscar uma fonte de renda, se vai precisar vender alguma coisa, vai ter que olhar os seus custos. É isso. Para poder ter um pouco dessa consciência, né, que você mencionou de guardar mesmo, né? Que eu acho que é uma consciência que quem tinha essa consciência quando a pandemia começou, eu acho que percebeu que realmente isso deve continuar, e quem não tinha essa consciência e acabou tendo a renda afetada, com certeza deve ter no mínimo entendido que é necessário a gente sempre poupar, né, o máximo que a gente conseguir,
não sei se o máximo, mas sempre poupar, pensando um pouco até naquilo que você disse quando você fez a transição, né? Você guardou ali 2 anos que você saberia que você conseguiria sobreviver com aquilo. Talvez não no mesmo padrão, mas você conseguiria sobreviver com aquela renda, né? Então, esse planejamento mesmo a longo prazo é muito importante. Exatamente. Pensando nisso, Dani, você tem alguma dica para dar para montar um fluxo de caixa, um orçamento? Isso tanto para quem está endividado quanto para quem não está endividado, mas quer pensar nesse futuro? Primeiro eu vou explicar o que é orçamento e fluxo de caixa, porque às vezes as pessoas confundem, né? Tá. O orçamento, ele é uma projeção que você vai fazer. Então, ele é sobre o que você vai receber e gastar no futuro, tá? E o fluxo de caixa, ele é o que efetivamente você gastou, tá? Independente do que você projetou no seu orçamento. Então, assim, eu vou dar um exemplo meu. Eu faço uma projeção do meu orçamento até o fim do ano, incluindo os meus projetos, e aí depois eu vou avaliando todo mês o meu fluxo de caixa para garantir que eu não estou saindo fora do que eu planejei, tá? E aí, com isso, eu consigo me antecipar caso aconteça algum imprevisto. E aí eu replanejo novamente, porque aí, às vezes eu posso ter algum impacto em algum projeto, né? E aí eu seguro mais um pouco no próximo mês, eu consigo replanejar, tá? Para o endividado, o objetivo principal dele é ele não ser mais um endividado, né? Então, o objetivo principal é liquidar as dívidas. Então, o ideal é que essa pessoa, além de fazer olhar ali, né, o planejamento dela, ela entre em contato com os credores, aí ela faça uma planilha em que ela anote o saldo devedor, o custo efetivo total da dívida, porque quando a gente, às vezes, faz uma dívida, aparece ali a taxa de juros. Mas o que vai ser cobrado realmente é o custo efetivo total, que é incluindo todas as... se tiver algum seguro ali naquela dívida, se tiver alguma coisa, acaba que a taxa é maior. Então, ela tem que olhar o custo efetivo total da dívida, porque aí dá para montar em cima disso um plano para poder quitar essas dívidas ou trocar por outros tipos de produto mais baratos. Por exemplo, ela está endividada no cartão de crédito, que tem juros altíssimos, ou cheque especial. Às vezes é melhor tirar um empréstimo, tomando cuidado para não continuar usando o cartão. Então dá para fazer uma troca de dívidas, tem que passar a economizar. É possível, às vezes, já ir amortizando essa dívida com a economia, que está fazendo, ou fazer uma portabilidade para uma outra instituição. Então, assim, tem que planilhar tudo, ou não precisa ser numa planilha, pode ser no papel mesmo, né? Onde a pessoa se sentir mais confortável, onde ela se sentir mais confortável de fazer. Então, ela anotar os custos essenciais, que são aqueles que acontecem mensalmente, né? Que é educação, saúde, moradia, se paga financiamento, se paga aluguel, o que gasta no mercado. Depois, os custos que não acontecem todo mês, mas que são importantes, como IPTU, IPVA, seguro de carro, os custos variáveis, né, que TV a cabo, pacote de internet, conta de telefone, os sociais, que são viagens, compra de presentes, o que gasta com lazer. Então, entrando em contato com essas informações e acompanhando tudo isso, a pessoa ela já começa a olhar para onde o dinheiro dela está indo, onde que ela está gastando mais, onde que ela pode tentar fazer negociações, tanto se a pessoa estiver endividada, né? Onde ela pode diminuir, né? O que ela pode ficar um tempo sem, ou até ela pode tirar, cortar do orçamento dela, começar a colocar limite nos gastos, né? Por exemplo, eu faço meu acompanhamento dos meus gastos pelo cartão de crédito, então eu coloco um limite. Se eu estou chegando perto, aí eu já espero um pouco para comprar no próximo mês. Então, é isso, anotando tudo, se adequando. Eu acho que essa é a melhor forma de fazer um controle do fluxo de caixa. E acho que isso entra, inclusive, na próxima pergunta que eu ia te fazer, que é de uma seguidora também, o nome dela é Laís. Ela perguntou como ter o controle do dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Eu acho que você respondeu bastante agora sobre isso. Não sei se você teria alguma coisa para acrescentar. Olha, pelo que você está me falando, do que ela falou, às vezes tem alguns aplicativos. Eu acabei, inclusive, até de abrir aqui um no meu celular, que eu falei, se a Dani não falar, eu falo.
porque assim, você usa... Eu tenho um aqui, eu não sei se é o melhor, mas aí se você quiser dar a dica também, eu uso um que se chama Minhas Economias. Não sei se você já ouviu falar. Eu já ouvi falar. Então, assim, tem alguns aplicativos, porque assim, eu não uso, né? Mas eu sei que tem alguns aplicativos e serviços pagos, né, que podem ajudar, caso a pessoa tenha recurso para isso. Se não, não tem jeito mesmo. Tem que fazer um acompanhamento, ou por via planilha, ou na unha, né? Porque tem que anotar todas as entradas e saídas, tem que guardar canhoto, ou acompanhar relatório. Não tem jeito, né? Não vai ter jeito. Vai ter que ou a pessoa mesmo fazer isso, ou alguém fazer para ela. Tem que ser tudo anotado mesmo. E tem esses aplicativos que eu acho que ajudam bastante, né? Nas minhas finanças pessoais, eu acompanho via planilha. Eu gosto, acompanho, inclusive eu disponibilizo uma nas redes sociais que dá para adequar, mas aí depende de cada um, né? O que cada um acha melhor para conseguir se organizar. Eu tenho cliente que prefere anotar no papel, principalmente as pessoas mais velhas, né? Com mais de 60, assim, elas gostam de anotar no papel, já aprenderam dessa forma. Como tem cliente que acompanha bem na planilha, ele consegue ali olhar para onde estão indo os gastos. Como tem cliente que prefere olhar num aplicativo. Então depende do que a pessoa, ela consegue se organizar melhor, mas ela vai ter que ter alguma forma de se organizar. Não tem, acho que assim, às vezes a pessoa fica esperando uma fórmula mágica, mas não tem. Não tem. A gente realmente tem que acompanhar, seja fazendo no papel ou utilizando aí algum outro recurso, né? E para quem é empreendedor, Dani, principalmente da área da saúde, que é a minha área, já que muitos dos nossos ouvintes também são profissionais e que têm uma clínica para administrar, que dica você pode dar para essas pessoas, voltado mais para a administração realmente de um negócio, né, de uma clínica? Olha, eu acho que a primeira coisa que eu vejo assim é separar as finanças pessoais, né, das despesas do negócio. Verdade. Isso parece até, né, isso é normal, é óbvio, mas muita gente mistura tudo. Eu acho que você tocou num ponto assim que eu vejo que é um dos principais mesmo para qualquer negócio. Gostei. Mas é verdade, muita gente mistura tudo. E aí isso leva a um descontrole, que aí pode gerar dívidas, ou pode fazer com que a pessoa não enxergue ali um reinvestimento, o valor que ela teria que reinvestir nela mesma, né, em conhecimento ou no próprio negócio. Então, o ideal é ter dois controles mesmo, de uma do negócio, né, que aí a pessoa inclui transporte, gasolina, o aluguel da sala, por exemplo, o que gasta com conhecimento para continuar desempenhando bem a atividade. E é interessante que, fazendo isso, você também consegue chegar num preço ideal que você tem que cobrar pelo seu serviço ou produto. Sim. Porque você está investindo em você, né? E quanto mais conhecimento e mais investimento a gente faz na gente, a gente repassa também isso, né, no produto que a gente, ou no serviço que a gente oferece. Outra coisa é fazer uma análise, né, minuciosa, né, do tanto que gasta com o negócio, anotar tudo, se possível alguns meses, porque aí também é possível chegar numa média, né? Principalmente para quem é empreendedor, né? Que não tem aquele salário fixo, né? Que recebe todo mês. Então, anotando tudo, você consegue saber a média que você recebe, e isso te ajuda também para você poder fazer uma projeção do seu orçamento, dos seus gastos, tá? Uma coisa interessante que eu também acho legal avaliar, principalmente para quem está começando, é ter um capital de giro para o negócio. Se puder, né, antes de começar o negócio, que suporte até 6 meses de despesas fixas do estoque. E se não for possível isso, já ir construindo esse capital para... Ele é a reserva, né, da pessoa. Né? Seria a reserva de emergência, Dani? Seria uma reserva de emergência do negócio. Porque tem que ter também a reserva de emergência pessoal, né? Então seria, nesse caso, a reserva do negócio, mas é interessante ter as duas. Tanto uma reserva de emergência pessoal, como a do negócio. E também se programar para tirar férias, né? Nos períodos com menor faturamento, né? Se for possível.
e fazer uma retirada extra para os seus projetos futuros, né? Então, o planejamento financeiro para empreendedor, para autônomo, ele tem que ser ainda mais monitorado, né? E aí, se for necessário, muda de hábito, muda de planejamento, porque as coisas vão mudando. E se você monitora, você consegue ser mais assertivo, né? E olhar se teve gastos ali, os períodos sazonais em que você ganha mais, que você gasta mais. E aí você consegue alterar. Tá, o empreendedor a gente sempre tem, né? Um mês que a gente sabe que ganha mais, outro que é mais difícil. Na área da estética mesmo, a gente tem, assim, uma alta muito grande se aproximando ali do final do ano. Então, de setembro até dezembro é muito bom. Dezembro, inclusive, é um mês curto, acho que para todo mundo, né, de trabalho, mas para a área da estética ele é um mês, assim, que sendo curto, ele traz um faturamento bom, normalmente, para uma clínica de estética. As pessoas buscam muito a estética antes de entrarem ali de férias, mas a gente já não tem isso entrando agora em maio, junho, julho, são meses um pouco mais parados. Então, eu quando iniciei, inclusive na área, passei por muitas dificuldades relacionadas a isso. E tudo que você comentou agora, acho que a primeira dificuldade, inclusive, que eu passei foi essa coisa de confundir o que era a Gabriela profissional e a Gabriela empresa, né? Então, o primeiro erro que eu cometi realmente no meu início foi fazer essa confusão de contas, né? Então, o dinheiro que estava entrando, eu não entendia que esse dinheiro ele era o dinheiro da empresa e não o meu dinheiro. Então, algo que eu fiz, Dani, foi estipular realmente um salário, me colocando como funcionária da minha empresa, né? Acho que isso ajuda também bastante. Não sei se isso serve para todo mundo, para todos os negócios. Também tem gente que prefere fazer retiradas, enfim. Mas estipular isso, eu acho que é realmente um dos primeiros passos, como você disse no início. Sim, que legal que você deu o seu exemplo, mas é isso mesmo. Mas eu acho que estipular um salário ou estipular a retirada, eu acho que ajuda. Aí a pessoa vai ver o que funciona, porque tem que ver o que funciona melhor para a pessoa, dependendo do comportamento que ela tem, do histórico que ela tem, né? Por isso eu converso muito com a pessoa para saber todo o histórico de vida dela. Sim. Porque aí fica mais fácil de achar o que vai ser melhor ali para a pessoa testar, para poder se controlar melhor, né? Porque aí quem vai decidir mesmo é a pessoa. Sim. Mas é interessante que você falou, e eu vejo muito isso mesmo, das pessoas elas misturarem e isso gerar um descontrole, porque aí é muita coisa para administrar junto. Melhor separar. Sim, tem que separar. Tem que separar. Uma ouvinte me perguntou se eu costumo ter uma porcentagem fixa do lucro para reinvestir em materiais e produtos dentro da clínica. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bom, para falar um pouquinho para responder aqui a pergunta, eu tenho uma porcentagem para investir, né, em materiais e produtos, porque eu já tenho tudo planilhado. E aí realmente isso não tem aplicativo. Eu concordo com a Dani, é melhor fazer realmente, eu me sinto mais à vontade de fazer isso no computador, realmente em planilhas, sobre os materiais que eu sempre costumo utilizar. Então, tudo aquilo que eu já sei que no mês eu vou gastar, é claro que às vezes tem ali uma variável, às vezes eu gasto mais, às vezes eu gasto menos, mas tem uma média. Então, a gente tem sim, dentro da empresa, uma porcentagem que fica mais ou menos fixa, né? Ela pode ser variável, que você vai ter ali de gasto de produtos e materiais. Você tem alguma coisa para acrescentar, Dani, com relação a isso? Olha, assim, pelo que eu vi, de experiência que eu tenho, pelo que eu vi, você fazendo um controle, você consegue chegar nisso que você falou. Na média, né, você já sabe quanto que você vai precisar ali para reinvestir em produtos. Os consultores, eles falam assim numa média de 10% a 15%. Aí eu ia até te perguntar se o seu fica nisso, né? O meu fica mais ou menos nisso, 10% a 15% mesmo. 10% a 15%. É isso que os consultores financeiros, né, aconselham as pessoas a fazer esse reinvestimento, mas tem que reavaliar realmente se isso vai se transformar em benefício para a empresa. Então, o ideal é ter um controle ali, pelo menos de um ano,
porque aí a gente consegue ter uma média, consegue olhar direito, mas a média fica nisso, de 10% a 15%. Sim. Algo até interessante que eu acho, para quem está ouvindo e é da minha área, é que a gente... isso que você falou, né? Nem sempre vai ser isso e precisa avaliar. E realmente isso acontece porque a gente trabalha com produtos que vencem, né? Então, tudo depende de como que tá realmente a procura pelo seu trabalho. Então, eu sempre costumo dizer, até quando eu tô dando aula, é claro que eu não dou aula de nada relacionado à questão financeira, porque eu não tenho entendimento para isso. Mas quando eu tô dando aula da minha área de botox, preenchimento e tudo mais, eu recebo muitos alunos que têm essas dúvidas. Inclusive, eu acho que eles vão amar esse conteúdo do podcast. Que legal. Porque muita gente chega realmente e fala, mas como que você faz e tal? Como que você fez? Então, eu acho também importante saber, até que eu passei por muitas dificuldades, né, para hoje entender um pouquinho mais, mas ainda assim não entendo como você, que passou uma vida só planejando, né, o financeiro das pessoas. Mas algo que eu sempre comento quando a gente tem um estoque muito grande de produtos, a gente tem dinheiro parado. Então, nem sempre eu vou pegar esses 10% ou esses 15% e realmente colocar como estoque dentro de uma clínica. Porque às vezes o dinheiro não precisa estar ali. Quando veio a pandemia, muitos alunos, inclusive, tiveram produtos vencendo dentro do consultório, porque quando vem a fase de fechamento e a gente precisa fechar, não pode continuar funcionando, esses produtos muitas vezes eles são perdidos, né? Então, é muito importante avaliar quando você investe em produto e quando você não investe. Hoje, eu compro aquilo, tanto na minha vida pessoal quanto dentro do meu negócio, eu compro aquilo que realmente é necessário comprar. Eu não fico fazendo estoques grandes de produtos porque eu não sei o dia de amanhã. Não sei se está certo, mas é o que vem funcionando. E eu me sinto mais tranquila também de fazer dessa forma. Eu não quero abrir o meu armário e tá lá cheio de produtos. O meu paciente, para ele tanto faz se tá cheio ou se não tá, né? Então, eu não preciso daquilo para mostrar para alguém, né? Eu vejo muitos profissionais, inclusive, às vezes filmando o armário. Olha, meu estoque chegou. Será que você usa realmente esse estoque ou você tá comprando muito para mostrar para as pessoas que você está comprando muito? Aí vem aquela parte também emocional, né, que a gente comentou no início. Exatamente. Não, mas com certeza, assim, você tem até mais know-how do que eu para falar sobre isso, e pelo que eu acompanho de você, porque, assim, o meu foco mesmo é o planejamento financeiro pessoal e familiar. Sim. Mas atendendo as pessoas nas finanças delas, e que são empreendedoras ou que são autônomas, eu percebo isso. Mas legal você comentar aqui do estoque, né? Porque o que a pessoa faz para a vida dela ali, porque não dá para separar, né? Não. As pessoas. Você faz para sua vida, normalmente pessoal, você também faz ali na profissional. Então é isso mesmo. É você olhar o que é essencial, não se basear nos outros, mas o que é importante para você. Não é necessário ter tanto estoque, ainda mais com produtos que vencem, né? E você ter ali um planejamento da sua empresa por um ano, você consegue olhar, ou das suas finanças, você consegue olhar, ter uma média, saber em que momentos que você vai ter que ter mais, em que momentos você vai ter que ter menos. Isso, é fazer um controle mesmo. É verdade. E a gente falou bastante sobre o autoconhecimento, você citou bastante isso no início da nossa conversa. Sim. Por que o autoconhecimento, Dani, ele é tão importante para esse planejamento financeiro? Olha, o autoconhecimento ele é muito importante para o autoconhecimento financeiro, né? Porque quando você sabe o que você quer, quando você sabe o que é importante para você, você acaba usando o seu dinheiro focado no que você gosta, né? Não focado em status ou ouvindo a opinião das outras pessoas. Você pode até ouvir, mas aí você vai olhar o que faz sentido para você ou não. Uhum. E às vezes a gente acaba se colocando em situações porque não sabe dizer não, ou porque você viu se comparando, principalmente com as redes sociais, né? Às vezes a gente acaba se comparando
a nossa estima, né, a autoestima vai lá embaixo, aí você acaba às vezes gastando dinheiro com coisas que não são necessárias, que não são nem importantes para você, mas você acha que são. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, ele acaba mexendo no financeiro. Né? Porque você acaba gastando, às vezes, dinheiro com coisas que não são necessárias e deixando de gastar com outras que poderiam te ajudar mais. Sim. Às vezes, isso mexe na saúde mental, né? Porque eu ouço muitas pessoas, eu não tenho dinheiro para fazer uma terapia, mas a pessoa está gastando dinheiro ali com coisas que não são tão importantes, né? Mas justamente porque ela está fugindo. Né? Ou às vezes ela quer se sentir mais bonita e aí não tem dinheiro para, por exemplo, gastar com alguma coisa de estética, mas porque ela está gastando ali dinheiro com coisas, né, com coisas que não são tão importantes, não são essenciais, ou ela poderia gastar menos, não ter tanto, né? Às vezes tem coisa que não é necessário. Agora com essa pandemia, meu guarda-roupa aqui tem roupa que eu nunca mais usei. Né? E eu comecei a gente reavaliar. vê o quanto a gente não precisa de tanta roupa, né? Eu tô mudando agora, tô vendo isso. Eu tô tirando tanta coisa, porque eu falei, nossa, eu tô usando sempre, né, aquelas ali. A gente sempre tem aquelas que a gente sempre usa. Então, realmente, a gente passa a ver que tem muita coisa à toa, né? Eu prefiro, né, nesse caso, gastar com experiências ou com coisas que vão me fazer me sentir mais bonita, ou com coisas que vão me fazer eu aprender mais para o que eu desenvolvo, ou para mim mesma. Sim. Então, assim, o autoconhecimento, ele é essencial, porque aí você vai saber realmente o que é importante para você. É claro que às vezes a gente acaba abrindo mão em prol de outras pessoas que a gente ama, gasta dinheiro com algumas coisas que não é importante para mim, é importante para o outro, né? Mas aí você, pelo menos, você vai ter consciência, ok, eu tô gastando isso em prol do outro porque ele é importante para mim, mas isso daqui não vou gastar, não vou usar meu dinheiro para isso porque não é importante. E isso até nas questões profissionais, porque quando eu estava ali não satisfeita, às vezes me era exigido que eu investisse em coisas que eu não queria investir. Só que para eu estar ali na empresa era necessário. E aí foi quando eu comecei a me questionar. Não, eu não quero aprender isso, eu prefiro aprender outras coisas. E aí foi quando realmente eu não estou no lugar que eu deveria estar neste momento. Foi importante anteriormente, mas agora não é mais. Então, só investindo em autoconhecimento que eu consegui chegar a isso. E eu poderia ter usado o meu dinheiro para fazer curso em coisa que para mim hoje não ia ser importante, porque eu não ia usar. Então, por isso que é tão importante a gente estar sempre buscando o que é essencial para a gente. Sim, amei, Dani. E por fim, agora, né, a nossa última pergunta. Então eu vou pedir para você fazer. Mas foi rapidinho. Pois é, a gente vai falando, a gente nem percebe, né? Verdade. Então, para finalizar, eu vou te pedir para dar algumas dicas que você considera que são dicas de ouro para quem está ouvindo a gente, né? Existem regras básicas que, se seguidas, já ajudam muito? Eu acho que a gente tem que conversar mais sobre dinheiro, que é uma coisa que... Você citou isso, né, quando você chamou a conversa, que a gente tem pouca educação financeira no Brasil, e a gente fala pouco sobre dinheiro, é meio que um tabu falar sobre dinheiro, né? A gente não fala o quanto a gente ganha, isso já vem, né, dos nossos antepassados. Então eu acho que a gente tem que desmistificar isso, falar sobre dinheiro, né, com as pessoas que estão envolvidas ali, né, na nossa família, no nosso núcleo familiar ali, com as pessoas que a gente confia. Essa é uma dica importante. Buscar autoconhecimento, né, não só para as finanças, como para tudo. Buscar conhecimento de finanças, tem muito material gratuito hoje na internet, tem muita gente que fala sobre isso. E se for necessário mais conhecimento, né, por exemplo, você quer saber mais sobre investimentos, então busca esse conhecimento para você. Né? Tentar não trocar gastos sociais por gastos digitais em excesso, porque com a pandemia a gente acaba, eu não vou num shopping, então eu não vou olhar ali alguma roupa que eu quero gastar, eu não vou sair tanto para comer, mas aí acaba gastando em excesso no digital.
Então, olhar para isso não quer dizer não gaste, mas se pergunte, né, se é uma necessidade, se é um desejo, se você realmente precisa fazer essa compra. E depois, se você chegar à conclusão que você precisa, se você pode fazer essa compra, se isso não vai te causar transtornos, né, no seu orçamento, ou se vai realmente minar algum objetivo mais para frente. Se isso não pode esperar, às vezes você pode esperar mais um pouco e aí você vê que nem precisava comprar, ou você vai comprar ali num mês que você tem dinheiro disponível para isso, fazer um controle, seja ele no papel, numa planilha ou no aplicativo, né? E pensar no que é essencial e importante para a gente, para as pessoas que a gente ama, né? Eu acho que essas são as principais dicas que eu tenho para deixar aqui. Ai, adorei, Dani. Muito obrigada mesmo. Eu acho que não só essas dicas, mas tudo que você falou ao longo do podcast, com certeza vai ajudar muita gente. Muito obrigada. Obrigada a você, Gabi, pelo convite, por essa oportunidade. Eu também adorei o bate-papo, foi ótimo. Conforme eu vou falando, eu também vou aprendendo mais ainda. Obrigada. E me fala uma coisa, como que as pessoas entram em contato com você? Eu tenho um canal no YouTube que chama Para e Pensa, que é justamente isso, né, pra gente parar e refletir. E também eu tô no Instagram, @dani.aissum. Aí as pessoas podem entrar em contato comigo por lá. Tá bom, então, Dani. Obrigada, viu? Obrigada a você. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse papo e principalmente que ele possa ajudar você a organizar melhor a sua vida financeira e que isso traga bons frutos. Semana que vem estou de volta com um papo que eu sei que vai interessar muita gente. Estágio. Um beijo e até lá!